Um dia ele tem 24 horas, e nós sabemos que na maior parte dos países, o horário da meia-noite é o período mais escuro daquelas 24 horas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e avaliamos as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, nós vemos que o mundo está chegando neste horário ou nesse período escuro. Nós estamos muito próximos do horário da meia-noite, em que o mundo viverá sob quase total domínio do maligno. O príncipe deste mundo vai estabelecer o seu rei, vai estabelecer o seu governante. Jesus falou que este mundo jaz no maligno e nós vamos ver o agente de Satanás, o anticristo, governando as nações. Nós vamos ver também o período da meia-noite tipificado no coração dos homens, quando os homens serão egoístas, quando as trevas estiverem no mais profundo do íntimo do coração da maior parte das pessoas. É o que o apóstolo Paulo falou, relatou a Timóteo. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 5, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, esse período mais escuro da história, esse período da meia-noite, estará sobre as nações do mundo, porque o homem da iniquidade estará governando as nações. E como eu acabei de ler, as mais densas trevas, ou o período da meia-noite, estará tipificado nos corações da maior parte das pessoas do mundo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho no vídeo de hoje. Sobre o período da meia-noite, que aconteceu na época de Israel lá, quando Israel estava sendo liberto da escravidão do Egito. E essa situação da meia-noite, né? Essas questões da meia-noite vai se repetir no período do tempo do fim. No horário da meia-noite, quando esse mundo estiver nas mais densas trevas, aquele que veio para nos libertar virá de maneira literal. E assim como os israelitas foram livres, foram libertos da escravidão do Egito, nós seremos libertos, livres da escravidão do pecado. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como nós temos meditado aqui no canal, a maior parte das coisas que os israelitas viveram lá na época de Moisés eram sombras ou são sombras daquilo que nós vamos viver no tempo do fim. Em alguns vídeos aqui nós meditamos a respeito de a igreja estar vivendo um novo êxodo. Você sabia que nós vamos viver um novo êxodo? Que nós seremos libertos do cativeiro do pecado e Deus estará promovendo esse novo êxodo porque a igreja estará no deserto dos povos? Eu tenho vídeos aqui no canal falando a respeito disso. Então, o que os israelitas viveram lá na época de Moisés eram sombras do que nós viveríamos, do que nós viveremos, e eram sombras daquilo que Jesus cumpriu através da igreja. Vai lá comigo em Êxodo capítulo 11, vamos ler dos versículos 3 ao 6, que diz assim: E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés, presta atenção nisso, também o homem Moisés, muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca de meia... Olha só isso, versículo 4. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Nós vemos aqui nesse texto várias conexões a respeito das palavras de Jesus e a respeito daquilo que está escrito em Apocalipse.
Primeiro o texto começa a dizer que os israelitas eles estavam escravos no Egito, e eu sei que você conhece essa história. Só que esse mesmo texto que eu acabei de ler também vai dizer que Moisés era um homem conhecido ali pelos oficiais de Faraó, ou seja, Moisés ele recebeu em alguns momentos o favor de alguns egípcios que respeitavam ele. Vai guardando essas informações. O texto também nos diz que os acontecimentos que seriam promovidos, né, todas aquelas situações que aconteceram no Egito e a morte dos primogênitos aconteceria à meia-noite. Você lembra que eu iniciei o vídeo falando sobre o período mais escuro da história? Moisés ali no Egito, ele estava falando a respeito do que Deus estava comunicando aos egípcios e ao povo, e ele fala que tudo aquilo aconteceria à meia-noite. O Egito estava vivendo em seu período mais escuro, no período mais escuro de sua história. O período da meia-noite foi um período terrível para os egípcios. E a mão de Deus estava sobre o Egito porque os israelitas estavam vivendo sobre a escravidão. Os israelitas estavam como escravos na terra do Egito. Nós vamos ver esse paralelo quando nós lemos Apocalipse, quando o texto fala que as testemunhas estarão ali na grande praça, né? Elas morrerão e estarão expostas na grande praça. Na praça da grande cidade, desculpa. As duas testemunhas morrerão e os seus cadáveres estarão na praça da grande cidade. Nós vemos também Egito sendo citado no livro de Apocalipse como uma cidade espiritual, como uma região espiritual. Você consegue notar aqui, queridos, que até no livro de Apocalipse, o Egito é citado como uma condição espiritual muito mais do que uma questão geográfica. O livro de Apocalipse, ele usa nomes de cidades para falar mais sobre condição espiritual do que propriamente sobre uma região, sobre a geografia. Agora, os egípcios estavam ali sofrendo, e eles sofreram com a morte do primogênito, e isso aconteceu no período mais escuro da história. E vai acontecer exatamente a mesma coisa com a igreja, queridos. Por quê? Porque a igreja está sofrendo sobre essa escravidão do Egito, sobre essa escravidão do sistema desse mundo. Só que apenas os egípcios vão sofrer com a maior parte das catástrofes. Você lembra que Deus permitirá que anjos sejam enviados à terra para que muitas coisas ruins aconteçam com a terra, para que muitas coisas aconteçam com os governantes deste mundo que vão sofrer mais tarde com a ira de Deus. Outro detalhe muito importante, queridos, é que o versículo 6 que está aí na tela está dizendo assim: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem jamais haverá. E nós vemos aqui um forte paralelo, porque nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 7 e principalmente Apocalipse capítulo 11, quando cita ali as duas testemunhas, quando as duas testemunhas sofrem com toda aquela perseguição, essas duas testemunhas são arrebatadas, e nós vemos ali que as nações da terra começam a ficar preocupadas, começam a clamar. Nós vamos encontrar vários textos dizendo que os governantes deste mundo vão desejar que os rochedos caiam sobre as suas cabeças. Agora, queridos, a igreja estará na grande tribulação, a igreja estará ali no período mais escuro da história, mas a igreja não sofrerá com as coisas que Deus vai estar proporcionando, com os castigos sobre as nações. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, vamos ler dos versículos 13 ao versículo 16, e mais uma vez aqui está falando da igreja fugindo da vista do grande dragão, e olha só que paralelo importante. Versículo 13 diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Mais uma vez, assista ao vídeo que eu estou falando sobre Apocalipse capítulo 12, sobre a mulher, sobre essa perseguição que a mulher sofre. Olha o versículo 14. E foram dadas as duas asas da grande águia. Foram dadas as duas asas da grande águia. As duas asas da grande águia são as duas testemunhas do Senhor. Essa águia é o mover do Espírito Santo sobre as duas testemunhas, que fazem referência às duas tábuas do testemunho. Lembra? Da época de Moisés, as duas tábuas do testemunho. Mais tarde, nós vemos ali Josué e Caleb representando essas duas testemunhas. Mais tarde, nós vemos ali Paulo e Silas na prisão e o período da meia-noite sendo citado ali. As duas testemunhas agindo no período da meia-noite. Continua aí comigo. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo,
tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, fora desse sistema corrompido, fora deste monitoramento mundial, deste monitoramento que está acontecendo ao redor de todo mundo. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, um rio que emerge do mar. O mar são as nações. Os rios deste mundo são nações que vão estar contribuindo com o sistema maligno para perseguir a igreja. Continua aí, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Mas essas nações, esses rios não vão conseguir. Por quê? Porque o versículo 16 explica: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então o texto nos mostra que algumas pessoas de nações, algumas pessoas que fazem parte dessa figura de linguagem, né? Aliás, dessa figura profética, né? Outras nações que não são nações que fazem parte desse rio, são nações que vão estar ajudando e auxiliando a igreja, assim como aconteceu na época de Moisés. Você lembra que eu falei a respeito de alguns oficiais egípcios que ajudaram ali a Moisés, que contribuíram de alguma forma para que o povo de Israel fosse liberto? Os próprios egípcios, alguns oficiais do Egito, contribuíram para que o povo de Israel saísse daquela terra do Egito. E assim mesmo vai acontecer com a igreja. A igreja estará correndo, fugindo da vista da serpente. Algumas nações, os rios serão arrojados da boca dessa serpente, algumas nações vão estar contribuindo para a perseguição da igreja, e ali Deus estará provendo socorro usando outras nações que fazem parte dessa figura, né, descrita aqui, a terra. Esses vão estar contribuindo para que a igreja fuja da vista da serpente. Infelizmente, nós sabemos que alguns cristãos vão sofrer com essa perseguição, com essa tribulação, mas Deus estará fortalecendo o seu remanescente para que cumpramos todas as maravilhas que Deus tem através de nós neste tempo. Então, queridos, o que nós vemos aqui é que no período da meia-noite, muitas coisas importantes vão acontecer. E você, como igreja de Cristo, saiba que você vai estar caminhando em um mundo escuro, você vai estar caminhando até mesmo em lugares como igrejas que vão estar debaixo da escuridão. Mas se você tiver vida de oração, vida de meditação da palavra de Deus, você vai ser aquele que terá a sua lâmpada acesa. Você vai ser aquele que vai estar iluminando este mundo escuro, porque a igreja do Senhor brilhará como o castiçal de 7 lâmpadas. Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui essa meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua semana de maneira poderosa e, sem dúvida, eu te aguardo nas próximas meditações.